ele faz uma festa da multidão, se banquete local. A igreja faz um evento, vem dois eu te empurrado. Vai lá, pastor, é empurrando para chegar aqui. Eu quero dizer que o fim está próximo. A Bíblia fala: buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Hoje é a oportunidade de você fazer uma entrega, um conserto e deixar Deus trabalhar. Não é o homem que vai mudar a tua vida, não é o homem cobrando, não. É você pedindo ajuda do Espírito Santo de Deus, e Ele vai convencer, assim como convenceu eu, o pastor Abel, a pastora. Ele vai convencendo. Você tem potência na presença, no reino do diabo. Você explode, porque Ele sabe o dom e o talento, o instrumento, o vaso escolhido que você é de Deus. Então é isso. Você que não chegou agora, seja bem-vindo em nome de Jesus. Bruno está cada vez bonito, né? Muito formoso esse jovem. Irmão Brito, a irmã, o Lucas também, a irmã Carol, o menino veio, não é o nome daquele lá? Amém? Eu creio que Deus tem uma grande obra hoje. Amém? Hoje é um dia especial, culto de missões. Abre o teu coração nessa noite, para que Deus venha falar contigo. Jesus está voltando. O nosso nome tem que estar escrito no livro da vida. Se não tiver, vai ser igual esse ano. Se o nome não tiver, não vai receber a casinha da prefeitura, não. Se tiver, vai receber. Se o teu nome estiver no livro da vida, tu vai entrar pela porta. Pode ter certeza. Você não vai morar numa casinha, você vai morar numa mansão. Que o olho nunca viram, nunca penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para nós. Então hoje é o culto de missões. Amém? Eu quero que vocês fiquem de pé, que eu vou orar, vou passar para o pastor Abel. Glória a Deus. Nós oremos ainda uns 10 minutos aqui. Isso, fique de pé. Você que não pode ficar em pé, fique sentado mesmo. Mas você que é jovem, dá uma corrida aqui assim, para relaxar. Se prepare, você jovem, para fazer o curso de bombeiro. Cuidado para não morrer para lá, seja logo salvo nos testes. Amém? Feche os olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no teu coração. Eu vou orar aqui para passar para o pastor. Ele disse que eu tinha 5 minutos ainda. Pastor, vou passar que ele vai passar para os pastores. Sim, meu Deus. Chegou mais irmãos, mais irmãs. Em nome de Jesus. Que tu possa nessa noite falar, salvar a alma. Que só possa agir, Espírito Santo, através da tua palavra. De cada oportunidade que o Senhor der nesta noite, Pai. Abençoe os visitantes que estão chegando, os que já chegaram aqui nesta noite. Que o Senhor possa neutralizar no quarto ponto desse bairro, nessas encruzilhadas, o Senhor, o impedimento de chegar à tua casa. E fala conosco desde já. Desde essa hora começa a falar. Porque eu vejo e sinto, Pai, que esse culto
esse primeiro culto de missão de 2026 vai começar a ficar na história no dia de hoje, Pai. Porque está escrito: operando o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Usa os teus filhos, teus vasos que estão na frente, não por homem, mas por ordenança tua, Pai. Então abençoa eles agora, oh Pai, que nós já vamos dar entrar nisso. A minha participação foi a oração que nós cheguemos aqui, dobramos o joelho e busquemos os minutos do altar. E o Senhor colocou no meu coração a trazer uma palavra. Quem crê que vai ser uma vitória, diga amém. Bate palma para Jesus. Olha para essa pessoa mais linda e cheirosa ao teu lado e dá uma boa noite para ele e dá um abraço em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento uma da igreja com a paz do Senhor. Amém? Assim de pé, convido a igreja a abrir sua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 3. Aleluia. Hoje nós tivemos uma escola dominical, tivemos uma palavra muito bonita, muito linda, muito boa. Falava sobre a Trindade de Deus e falava sobre Jesus quando começou o ministério dele. Nós vamos ler a leitura que nós tivemos hoje de manhã, amém? Convido a todos os irmãos a ficar de pé, reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 3, verso 13 até o 16. Mateus capítulo 3, verso 13 até o 16, amém? Lemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então veio Jesus de Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João, opondo-se, disse: eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu, dizendo-lhe: deixa por agora, porque assim convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Verso 16: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Amém? Glória a Deus. O último versículo fala sobre a voz de Deus, falando que esse meu filho amado, em qual eu me comprazo. Mas eu queria recalcar isso aqui para a igreja hoje, é culto de missões, né? Jesus como homem, como 100% homem, 100% Deus, ele não precisava ser batizado. Deus, ele poderia mandar os anjos para a terra para pregar a palavra de Deus, para mostrar o reino de Deus para o homem. Só que ele enviou o seu próprio filho para cumprir a palavra aqui na terra. E ele deixou um mandato para nós, está bem na entrada: ide. É uma ordenança para a igreja, é para você e para mim, cumprir a palavra de Deus. Como a gente vai ganhar essa humanidade para Jesus se não tem quem prega a palavra? Não tem um mendigo que leva um pouquinho de pão, né, irmão Gabriel? A gente precisa de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus para pregar a palavra, e Deus escolheu você. Amém? Aleluia. Quando pode bater palma para o Senhor, amém? Nosso irmão, nosso pastor José de Orão, queria convidar nosso irmão Rafael, nossa irmã Fabrícia, que são encarregados do culto de missões, amém? Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Ainda de pé, eu gostaria que meus irmãos abrissem suas Bíblias. Gênesis, no capítulo 12, no verso 1 e 2. É com muita alegria e responsabilidade de estar aqui na frente para trazer a palavra de Deus. E eu agradeço a Deus
por ter me escolhido, mesmo sendo pó, mesmo sendo cinza, mas o Senhor, Ele que conhece e sonda os corações. Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Amém? Assim diz o Senhor. Vamos fazer essa leitura em nome do Pai, do Filho e do nosso amado Espírito Santo. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu quero chamar a atenção da igreja só nesse pequena palavra. E tu serás uma bênção. Irmão, nesta noite de culto de missões, nós temos que declarar esta palavra profética, que nós temos a liberdade, aleluia, de pregar as boas novas, levando a palavra aos cativos, levando a palavra aos que estão cansados, desanimados. A palavra do Senhor diz que vos aliviarei, aqueles que estão cansados, abatidos, desanimados. E quando chega um servo ou uma serva do Senhor, até você, até nós, não, que nós já fomos resgatados, até as pessoas que estão lá fora, através de mim e de você, ali Ele vai falar que eu e você seremos bênção. E o que o Senhor requer de mim e de você nesta noite? Que nós começamos, que o ato de missões, ela não começa no livro de Atos, mas ele começa no livro de Gênesis. Ali quando Deus ele falou a Noé para construir uma arca, e no propósito dele de construir a arca, ele também estava ali para levar a palavra do Senhor, levar a libertação aos cativos. Mas muito naquela época não ouviram a voz de Deus. Pensava que Jesus não ia voltar. É como se fosse também nesta época que nós estamos vivendo neste século. Pessoas não acreditam que Jesus vai voltar, mas o Senhor ele irá voltar. E aqueles que estiver firme na presença do Senhor, buscando Ele em espírito e em verdade, se encontrará com o Pai. Amém? Então eu gostaria que a igreja declarasse entre você e Deus. Não é porque a irmã Fabrícia está falando, mas é você e Deus dizer: eu sou uma bênção. Aleluia. Fui chamado para as nações, e a promessa do Senhor continua vivo em minha vida. Todos os dias nós temos que falar e declarar essa palavra profética. A paz do Senhor, igreja. Como eu sempre falo, como é bom estar na casa do Senhor e agradecendo a Deus todo dia, não tem coisa melhor. E eu quero que vocês abram Isaías 6:8. Aleluia. Quem é show, diga amém. No olho ai, irmão. Depois disto, ouvi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse: eis-me aqui, envia a mim. Neste domingo, somos lembrados de que Deus não usa apenas os fortes, mas os disponíveis, e não escolhe apenas os capacitados, mas capacita aqueles que escolheu.
O cristão que Deus usa é aquele que abre o coração para ser moldado, entendendo que a obra começa dentro da cultivas, intimidade com o Senhor, porque ninguém pode dar aquilo que não recebe, obedece mesmo sem entender, confiando que Deus sempre vê além, serve com humildade, sabendo que todas as honras e glória pertencem ao Pai. Permanece fiel nas pequenas coisas, porque nelas que o caráter é provado. Deus usa quem diz: Senhor, não sou perfeito, mas sou teu. Que hoje a igreja reflita, estamos disponíveis, estamos sensíveis ao que Deus quer fazer através de nós. E que o Espírito Santo nos alinhe e nos renove e nos torne cristão, que faz diferença não por quem somos, mas porque Ele opera em nós, através de nós. Amém. Eu agradeço pela oportunidade. Aleluia, que palavra abençoada, né? O Senhor quer enviar o seu povo para pregar a palavra e as boas novas. Agora as crianças estão com a oportunidade, o Ministério Infantil. Amém? Aplausos ao Senhor Jesus por essas crianças abençoadas. Brilho celeste. Eita. A Santa Madre Igreja compartilha. Amém? Hoje as crianças vão falar cada um versículo relacionado com missões, amém? Davi, Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém. Arão, Marcos 16,15. E disse-lhes: pregais o evangelho por todo o mundo a toda criatura. Amém. Israel, Salmo 67, versículo 2. Para que se conheça na terra o seu caminho. Amém. Em Salmo 96, versículo 3 diz: anunciai entre as nações sua glória. Amém? Agradecemos a grande oportunidade. Nossa obreira Nádia está com uma oportunidade para falar de dízimos e oferta, amém? E em seguida o irmão Rafael prepara um louvor para estar louvando as ofertas. Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Irmãos, mais um domingo, né? Primeiro domingo de missões. E como os irmãos já falaram aqui, né, nós estamos aqui pela graça do Senhor, né? Quantos não conseguiram romper, quantos não conseguiram chegar. Mas Deus nos permitiu que nós chegássemos aqui e que nós viéssemos à casa do Senhor para que nós sejamos gratos a Deus por tudo. E uma forma de nós agradecermos a Deus é com as nossas ofertas e os nossos dízimos. Então, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai querido, graças nós te rendemos, Pai. Nós apresentamos todos os irmãos, todos os dizimistas e ofertantes da tua casa, Pai.
para que eles possam contribuir, aquele que tem, aquele que não tem, que possa fazer que nem a viúva, Pai, que oferte a sua moedinha, mas que seja de todo o coração. Abençoa todos os irmãos, multiplica, Pai, para que eles possam não somente ajudar na tua casa, mas que eles possam ajudar outros irmãos que estão lá fora também. Nos abençoa, nos guarda, o que nós te pedimos e já te agradecemos em teu santo e poderoso nome, que assim seja. Amém. Glória a Deus. Agradecer todos aqueles que estão aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor. Estava com saudade da Lívia Maria, eita glória, da Marília, Luiz. Que bom, vocês fazem falta. Eu sei que foi boa viagem, né? Glória a Deus. A irmã Mari, todos vocês aqui, o seu esposo, a Claumeci, né, preciosa. Dona Perpétua também, que Deus abençoe. E a irmã Olga, que me deu um presente maravilhoso hoje. Vocês estão vendo diferente? Pois é, né? Eu ganhei de presente de aniversário, irmã Olga. E a sua família. Meu sogro também, que é da Igreja Quadrangular, veio aqui nos visitar, glória a Deus. E o meu amigo Israel, que eu falei assim, venha para o culto de missões, ele obedeceu. Eita Deus, glória a Deus. E todos sejam bem-vindos, a minha amada aí, que eu não conheço seu nome. Conhece seu nome? Seu nome? Não entendi. Graciane? Priscila, seja muito bem-vinda. Também, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seus sonhos, seus projetos, amém? E agora eu gostaria de estar chamando o irmão Gabriel para estar orando pela nossa pastora internacional. Não, internacional não, gente, é de São Paulo mesmo. Aplausos ao Senhor Jesus pela vida da pastora Jádila, da Igreja Quadrangular de São Paulo, amém? Para quem não conhece, é tia dos meninos, da Sara, do Pablo Daniel, do Rariel e do Miguel. Então é muita gente. Aleluia. Pai, Senhor, igreja, fechem seus olhos, vamos fazer a oração agora pela vida da irmã que veio hoje trazer a palavra de Deus. Senhor Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, Senhor Deus, nós agradecemos, Pai, porque Tu já nos deste uma vitória muito grande hoje, Senhor Deus, de nós estarmos aqui, Senhor Deus, presentes para ouvir a Tua palavra. Nós já derrotamos hoje, Senhor Deus, o inimigo que não quis que nós estivéssemos presentes aqui hoje, Senhor Deus. E ele fez todos os levantes para que a gente não estivesse aqui, mas nós já podemos declarar que somos vencedores nesse momento. Meu Pai, nós apresentamos aqui, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, da Tua filha, que vem hoje ser usada por Ti, Senhor Jesus, para trazer, Senhor Deus, o alimento ao qual nós tanto precisamos, Senhor Deus, a Tua palavra e o Teu ensinamento, Pai, pois nós estamos aqui de corações abertos, Senhor Jesus, para receber esse alimento que sem Ele nós não vivemos. Abençoa, Senhor Deus, essa Tua serva, Pai, que não seja a palavra dela, Senhor Deus, mas que seja a Tua palavra através dela, Senhor Deus, que não seja do entendimento dela, Senhor Deus, mas do Espírito Santo operando, Pai, através dela, Senhor Deus, e que seja uma semente enorme em nossas vidas, Senhor Deus, que venha crescer e dar muitos frutos, em nome de Jesus, amém. Boa noite, amada igreja, podemos assentar, a paz seja convosco, amém? Antes da ministração, quero me apresentar. Eu sou pastora Jádila, da Igreja Evangélica Quadrangular. Estou em São Paulo, já faz 3 anos. Eu sou paciente renal, amém? Estou lá esperando um transplante. Mas tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nasci na Quadrangular, batizei na Quadrangular. Nós tivemos nossos altos e baixos, mas isso é de todo cristão, porque quando a gente recebe nosso Senhor Jesus como nosso suficiente Salvador, nós somos propriedade de Cristo. E eu aceitei Jesus, eu tinha 7 anos de idade. A minha vida, se eu fosse falar, ia ser um culto todinho de aprendizado, também de lapada espiritual. Não foi fácil, mas no decorrer de tudo isso, o Senhor nos capacita
O Senhor nos unge, o Senhor nos chama para levar a palavra. Muitas vezes nós temos medos, nós não queremos, por críticas, por falações, por sermos reprovados. Mas hoje eu quero falar para vocês que quando o Senhor chama e aceitamos o ID, Ele não nos deixa só. Porque quando Ele te chama para um propósito, conforme a vontade dEle, Ele te sustenta. Ele ordena que os seus anjos vão na frente para programar e para te proteger. Então você vai criando o seu alicerce espiritual, é a tua maturidade cristã. Amém? Glória a Deus. Agradeço a oportunidade aos pastores. Pastor Gelson, a gente se conhece há muito tempo. E os meus sobrinhos, minha mãe, meu filho. E que hoje o Espírito Santo venha falar à igreja. Amém? Vamos colocar de pé. Esse é um momento de reverência ao nosso Senhor, porque já se faz presente. Glória ao Senhor Jesus. Nosso Deus é bom todo tempo o Senhor é bom. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Glória ao teu santo nome, Senhor. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Lá já no finalzinho. Amém? Próximo a Hebreus. Temos que praticar a espada para o ar, pastor. Amada, é porque eu cresci assim, né? Espada para o ar. Então, nosso pastor, ele testava o nosso conhecimento. Amém, amada igreja? Assim diz a palavra do nosso Senhor. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Amém? Feche teus olhos, erga suas mãos direita ao Senhor em reverência ao Pai. Pai querido, neste momento, Senhor, nós te apresentamos. Senhor, perdoa as minhas falhas, as minhas transgressões, ó Deus. Aqui estou, Senhor, sendo ministrada pelo Espírito Santo. Que o Senhor venha falar à tua igreja, Senhor, que não seja feita a minha vontade, sim a tua, ó Pai querido. Dá entendimento para que nós possamos compreender e entender a tua palavra, Deus tremendo. Assim seja. Amém. Podemos assentar, amada igreja. Essa semana, Deus me mandou vários versículos. Mas tem sempre um que o Espírito Santo, ele ministra em nosso coração. E antes da gente chegar aqui no púlpito, a gente é ministrado primeiro. Amém? O servo de Deus é ministrado primeiro, para que nós possamos passar a mensagem para a vossa igreja. Então aqui no livro de Timóteo diz, porque Deus não deu o espírito de temor. Isso é forte, amado. Mas de fortaleza, de amor e de moderação. O que aqui no livro de Timóteo está falando? Temor. O que é temor? Nessa passagem, significa covardia. Amém? Ide e proclamai o Evangelho. Isso não é um pedido, tá? É uma ordenança quando o Senhor Jesus veio. É uma ordenança. Por isso que no início eu disse, todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, vocês são propriedade de Cristo. Amém? A igreja, o que significa a palavra igreja? Sair para fora. Amém? Sair para fora. Nós somos os exércitos do Senhor. Amém? Nós lá fora ganhar almas, ganhar vidas. Né? Apresentar a palavra, o Evangelho do Senhor Jesus. Muitas vezes na nossa própria casa alguém precisa ouvir, dar um abraço. Às vezes a pessoa está do nosso lado, no nosso trabalho, colégio, sorrindo, mas você não sabe o que está sentindo por dentro. Está precisando de um abraço.
Isso é o ID. Nós temos que estar atento. A igreja precisa se movimentar. Amém? O Senhor já está à porta. A qualquer momento Ele vem buscar a igreja. E você chega perante dele e diz: meu filho, estenda as tuas mãos, eu quero ver tuas obras. O que tu tem para apresentar ao Senhor? É palha? Porque o fogo vai consumir a palha. É ouro? É madeira? Pedras preciosas? O que tu tem para Cristo? Quantas almas você levou na presença do Senhor? Amém? A gente vem para a igreja para ficar sentados, observando o irmão. Já passou-se o tempo, hoje não tem mais tempo. Nós temos que correr. Lá no livro do Apocalipse, o Senhor diz: eis que eu abrigarei os últimos dias para que nenhum meu se perca, mas todos aqueles que têm a vida eterna. Isso é tempo de acordar, é tempo de amadurecimento espiritual, é tempo de botar em ordem a nossa vida espiritual, como eu vi essa semana, entendeu? Serviu para mim. Quando Deus fala ao seu profeta, nós temos que ouvi-lo e aprender, não entrar por aqui e sair por aqui, porque aqui nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, mas e lá fora? Mas você com Deus sozinho, como é que fica? Amém? É onde você está só que Deus vai te testar. Deus vai aprovar. Então, temor significa covardia, timidez ou medo. Isso é paralisante. Amém? Você está sendo covarde diante do Senhor. E aqui diz: porque Deus não te deu espírito de temor, mas sim de fortaleza. Amém? Fortaleza. Ah, mas eu não sou capacitado, eu não sei falar, não sei orar. Amados, tudo isso vem do céu. É só você pedir. Outra coisa importante: fé. Peça de Deus fé. Porque a fé é o elo que une ao poderio de Deus. Olha como é forte. Amém? Quando o Senhor Jesus dizia assim: tua fé te salvou, tua fé te curou. Olha como maravilhoso. Entendeu? E nós não usamos isso no nosso dia a dia. Ver dificuldade, a gente fica apavorados. Sabe, vem as tribulações, mas só Jesus diz: tenha bom ânimo. O que é ânimo? É alegria. Como diz aquela música: estou passando pela prova, mas dando glória a Deus. E pisar na cabeça de Satanás e repreenda. Amém? Porque você é um filho de Deus, você é um escolhido. Você é a coluna da sua casa. Você tem que sabedoria, tem que ter sabedoria. Peça sabedoria, não sabedoria humana, mas sabedoria espiritual. Discernimento, peça discernimento de Deus, do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai te mostrar. Amém? Então, o medo paralisa a proclamação do Evangelho. Olha como é forte. A proclamação do Evangelho. O que significa fortaleza? Fortaleza significa poder, força, significa capacidade. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Ele nunca vai te botar numa prova, você vai vazio. Ele sempre vai te capacitar. Ele vai, como o irmão falou, o Senhor nunca pega qualquer um, Ele capacita os seus escolhidos. Amém? Quando o Senhor dizia: o que eu tenho para ti não é aqui, é no outro canto, dá medo. Dá medo. Porque você está acostumado no seu quadradinho. Oh, coisa boa. Estou no meu quadradinho, estou satisfeita. Mas quando Deus te alerta e te tira do seu quadradinho, você se assusta. Mas você tem que pensar: se o Senhor falou comigo, se o Senhor disse: ide, é porque Ele conhece o meu coração e a minha capacidade. Amém? Então, fortaleza significa poder, força, capacidade, o poder e coragem do Espírito Santo que cede o cristão. Amém? E o Espírito Santo. Então, o amor de Deus é o próximo a ter o domínio próprio. Outra coisa muito importante que hoje me chamou a atenção: domínio próprio. Amém? Ter o
domínio próprio no agir, no pensar e no falar. Porque você vai dar conta, você vai prestar conta com o nosso Senhor. No livro de Apocalipse, amo o livro de Apocalipse, gosto de escatologia. Então, no livro de Apocalipse diz que você vai prestar conta desde a vírgula, desde um tio. Cada palavra que você falou, você vai ter que prestar conta daquela palavra. Amém? Então, todo agir, amados, onde é nosso campo de batalha? Satanás, ele usa nossa mente. Um grande general chinês falou assim: para você vencer uma guerra, você tem que conhecer a si e o seu inimigo. Se você se conhecer a si, como é que você vai vencer o seu inimigo? Amém? Você conhece a sua carne, porque o que faz pecar é a carne. Desculpa, amada igreja, eu estou com a garganta. Então, nós temos que nos conhecer, nós temos que nos interiorizar e combater. Eu gosto de mentir, Satanás vai te dar rasteira sempre nessa área. Amém? Eu gosto de estar observando o irmão, denegrindo a imagem do irmão, Satanás vai te dar rasteira sempre nessa hora. Por quê? Porque ele quer te tirar da presença do Senhor. Amém? Se vê uma seta, você repreende. Dói, dói. Porque a seta chega até você. Dói, fica ferida, fica. Mas é orar, botar o joelho no chão e dizer: Senhor, eu não aceito. E ora pela vida daquela pessoa. Oração rompe cadeias. Amém? Oração rompe cadeias. Tem domínio próprio, moderação, autocontrole de si. Não deixe os sentimentos te dominar, mas você domina os seus sentimentos. Livro de Gálatas, leia o livro de Gálatas. O fruto do Espírito Santo. Amém? Temos que praticar. Como é que eu vou saber se eu não pratico? O aluno na escola, ele vai para quê? Para aprender e vai praticar. No final do ano, as notas são maravilhosas. É assim, na presença do Senhor. Quando nós chegamos na presença do Senhor, nós chegamos como um bebezinho de colo. E o Senhor vai nos orientando. Ganhamos maturidade cristã. Tem gente há 10, 5 anos na igreja que não sabe nem o livro de Salmos. Meu povo peca por falta de conhecimento, assim diz o Senhor. Não está mais na hora de brincar. O Senhor Jesus está à porta, está vindo. Amém? Glória a Deus. Então, autocontrole diante das dificuldades. Moderação. Amém? Agora eu vou falar os 4 pilares de missões. Sabia que missões tem 4 pilares? Tremendo, né? Os 4 pilares. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Guardai todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Palavra-chave de Mateus: ide, guarde, ide. Atos 1:8. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judeia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Atos, o poder, o Espírito Santo te capacita. João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. Marcos 16, 15. Glória a Deus. Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Amém. Proclamação do Evangelho. Isaías 61:1, que também está citado em Lucas 4:18. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim,
pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar os cativos serão salvos e os prisioneiros libertos. Glória a Deus. Isso é a natureza abrangente da missão. Esses versículos representam o ídolo do nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um simboliza os 4 pilares, que são orar, mobilizar, ofertar, que é a mesma coisa que contribuir e ir. O Senhor chama, o Senhor capacita, a igreja intercede, ora, e o Senhor manda ir. Por isso que nós temos grandes missionários. Tem uns que são chamados para o bairro, tem uns que são chamados para o emprego, tem uns que são chamados para a família. E outros missionários estão lá longe, sofrendo, levando a palavra do Senhor. Eles aceitaram o ID. Amém? Então, orar, interceder é a sustentação espiritual da igreja. Glória a Deus. Mobilizar, convocação, chamar o outro para o envolvimento do missionário. Ofertar, contribuir, o apoio financeiro à obra do Senhor. E enviar, é um envio missionário ou o próprio ato de ir. Como eu acabei de falar, é um envio missionário ou o próprio ir. Você é chamado, você tem uma missão no seu trabalho, amém? Na sua família, nos seus vizinhos, na rua. Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Então, o que é missão? Já se perguntaram o que é a missão? Acabei de falar. É o chamado de Deus para o seu povo. Igreja, como eu disse no início. Igreja, o que é igreja? Sair para fora. Amém? Para enviar indivíduos aos grupos e cumprir o seu propósito ao mundo, que é a proclamação do Evangelho. A origem da palavra missão vem do latim missus, que significa enviar ou delegar. Por isso que o ir de Senhor Jesus é uma ordenança. Amém? Glória a Deus. Aplaude ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória a Deus. Em resumo, missão é o chamado ativo de Deus para a sua igreja. É participar do seu trabalho, resgate, conciliação, levando o Evangelho e o amor de Cristo. Amém? Glória a Deus. Agora tem outra. O Espírito Santo é maravilhoso, amado, mas nós temos que obedecer. Amém? Voltando à nossa guerra espiritual. Nós temos que praticar e entender nós mesmos. Amém? Uma vez eu fui numa psicóloga, ela me perguntou: me diz quem és tu? Irmãos, foi um tapa. Quem sou eu? Eu não soube dizer quem sou eu. Quem era eu? Amém? Aí ela pegou um espelho, botou aqui dentro de uma caixa e disse assim mesmo: essa pessoa que está aqui dentro é a pessoa mais maravilhosa do mundo. Eu quero que você fale sobre essa pessoa. Eu abri a caixa pensando que era um artista, alguém famoso. Olha como é nossa mente humana. Mas não. Era a minha pessoa, é o espelho. Então, às vezes, o Senhor Jesus nos confronta. Nós somos pó, amados. Sem Cristo nós não somos nada. Todo dia nós temos que ficar nos pés, orar, interceder. Amém? Então, estamos sempre em guerra, pois a nossa luta não é contra carne e sangue. Ninguém derruba quem Deus levanta. Ninguém atrapalha, entendeu? E orientou para ser um vencedor. Ninguém vai te atrapalhar. A
não ser que você vire as costas para Deus, para o Senhor Jesus. E aí só é misericórdia. Ninguém atrapalha quem Deus levantou. Ninguém vai derrubar aquele que Deus se aperfeiçoou. Creia, não tenha medo. O diabo não vai lutar com quem está caído, amados. O diabo nunca vai lutar com quem está caído, porque já é dele, ele tem um controle, é o cavalo de Satanás. O diabo vai na frente, ele vai lutar com quem está firme na rocha. Ele não consegue te atingir, mas ele atinge o que está ao teu redor, para que chegue até você, para você venha se afastar da presença de Deus. Isso é no trabalho, é no colégio, é familiar, em todas as regiões. O diabo, ele não dorme, ele não sossega, ele te vigia. Outra coisa muito importante na área espiritual: ore em espírito, sem abrir a boca, sem falar. Tu e Deus. Tem momento de proclamar? Tem. Tem momento de pedir? Tem. Em voz alta. Mas tem momento que a gente tem que ter discernimento e sabedoria. É você se conectar ao Pai. Por quê? Porque é uma estratégia que o inimigo não vai ouvir, porque ele não tem a liberdade de ouvir seus pensamentos, mas ele vai ver as tuas atitudes, para que ele possa te dar uma rasteira e cair e depois estar rindo da tua cara. Essa luta é constante, é todo dia, porque você é um escolhido, você foi separado, você foi ungido. O que você está fazendo? De braços cruzados? Nem o Senhor Jesus cruzou os braços lá na cruz quando morreu pelos nossos pecados. Amém? Então essa é a mensagem do Senhor. Sem discernimento, peça discernimento, orientação no seu dia a dia. Não fuja do ministério, não fuja da presença do Senhor. Porque quando você é escolhido, o Senhor faz isso, ó. Ele muda a história da tua vida para te encontrar. Aí é quando diz a palavra: vem pelo amor, meu filho. Não, é pela dor. Glória a Deus. Quando você nasce assim, ó. Não era para ter essa marca aqui no meio, mas eu tive que dobrar. Você nasce assim, ó. Aí você vai vendo as desilusões da vida, as decepções, as falsas amizades. Amém? Vidas amorosas. Aí assim, ó, vai te amassando, vai te amassando. Aí tu aceita o Senhor Jesus como teu único Salvador. Aí como você chega na casa do Senhor? Desse jeito. Desse jeito. Aí o que é que o Senhor Jesus faz? Dói, amados. Ele vai te esticar. Isso dói, meu querido. Porque você já conheceu o mundo, pelas desilusões do mundo. Aí chega na igreja, em vez de olhar para o nosso Senhor Jesus, vai olhar para o homem que é pecador. Você vai se decepcionar. Porque a gente vem para a casa do Senhor adorar o Pai, adorar o Senhor Jesus, não o homem. Aí o Senhor vai te amassando, ó. Vai te amassando. Desamassou tudo? O que ficou? Cicatrizes. Cicatrizes. Aí o que o Espírito vai fazer? Ele vai começar a agir de dentro para fora. Começar a trabalhar na tua vida de dentro para fora. O que é dentro? Caráter da pessoa. Para depois te moldar por fora. Que venha vestimento, comportamento. Amém? Homem nenhum muda caráter de ninguém. Personalidade de ninguém. Só o Espírito Santo. Por isso que às vezes nossa batalha é só oração. Orar. Amém? Nossa guerra não é contra a carne, mas contra essa potestade na arte espiritual.
Amém? Glória a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Nesse momento nós vamos se colocar na presença do Pai. Nós já estamos. Mas agora é você e Deus. Lembrando que o Espírito Santo está aqui. Quem faz a obra não é o homem. Feche seus olhos. Coloque tua mão direita no teu coração. Agora é você e o Senhor Jesus. Lembrando que o Espírito Santo está aí do seu lado. Como a pastora Jadila falou, Ele vai usar pessoas para querer nos confrontar, para dizer que a gente não é nada, para que a gente não consegue. Mas quando nós seguramos na mão do Senhor, é Ele que vela por mim e por você. É Ele que vai diante de exércitos de anjos guerreando em nosso favor. É Ele que vai dizer assim: filha, filho, eu te escolhi. Aleluia, muito antes de ter gerado no ventre da tua mãe, o Senhor já tinha projetado. Eu e você, antes de ser gerado no ventre da nossa mãe. E por que tu temas? Porque tu brincas ainda, aleluia. Volta para mim, enquanto há tempo, rapaz. Uma igreja curada, uma igreja limpa. Assim diz o Senhor nesta noite para mim e para você. Não espere para depois o que você pode fazer hoje, agora, nesta noite. O inimigo de nossas almas, ele não queria que acontecesse o culto de missões. Ele vem para entristecer, ele vem para levantar, ele vem para desestruturar a liderança de missões, os colaboradores das missões. Mas a última palavra é do Senhor. Não é minha, não é do irmão Rafael, nem dos demais que estão debaixo da nossa cobertura, da nossa liderança. Mas é o Senhor. Eu falei: Senhor, eu estou triste, Pai, hoje. Mas eu vou lá, sabe por quê? Porque o Senhor me escolheu para pregar a boas novas. E eu não posso, Senhor, te falar do teu amor, da tua fidelidade, do que tu tens feito na minha vida, do que tu ainda vai fazer. E o Senhor vai, minha filha, porque eu sou contigo. Enquanto eu estava ali, que eu ganhei um presente, tinha mulheres de Deus ali naquele lugar. E eu não tinha falado nada. Uma senhorinha bem baixinha, missionária Ângela. Acho que é Ângela, né? Ela me olhou, ela: senta aqui, irmã. Eu tava com um negócio no meu cabelo. Ela falou bem assim: Deus te ama tanto. Eu sei que tu chegou aqui com teu coração contrito. Tu chegou aqui querendo gritar. E eu só gritava por dentro do meu coração, aleluia. E eu falei: Senhor, tu me escolheste mesmo? Porque eu faço prova com o Senhor. Se tu me escolheste mesmo, Senhor, eu quero, Pai, uma confirmação. E eu dentro do Uber só falando isso. E ele usou essa senhora, baixinha, de baixa estatura. Eu digo que ela é Davi. Porque Palma é baixa estatura, mas é um grande coração e uma mulher de Deus. Ela não me conhece, mas o Deus que eu sirvo me conhece. Ela falou: não deixe que ninguém venha tirar você da presença de Deus. Nem teu pai, nem tua mãe. Eu falei: não tenho pai nem mãe. Mas ninguém, nem da tua parentela, ninguém. Eu ali, ela falando de fé. Muitos te olham pra ti
como uma improvável, como uma qualquer. Mas o Senhor, Ele te olha com amor e cheio da unção. Então não se cale. É difícil, meus amados. Tu pensa que eu, Fabrícia, queria estar aqui com essa responsabilidade, porque a pancada vem. Se eu não estiver jejuando, orando, intercedendo, eu não aguento. Não só eu, mas os que ficam aqui, os pastores. Então não desista do seu chamado, não desista de estar na presença do Senhor. Porque Ele é a nossa fortaleza. Não existe outro Deus, não existe outro caminho senão para a eternidade. Mas um dia eu quero chegar na eternidade, abraçar minha mãe. Um dia eu quero abraçar meu ente querido que morreu com Cristo. E eu sinto muito aqueles que não morreram com Cristo, meu Pai. Infelizmente. E quando a minha mãe ia falecer, ela entrou em coma. Eu já falei isso, mas só para terminar e passar a palavra aqui pro pastor Gelson. Ela falou, eu falei, doutor, ela não acorda. Eu não saí do lado dela. Eu falei, deixa eu ficar aqui. E ela em coma. Eu não saí. Me deixaram, porque eu trabalhava no hospital, me deixaram lá na UTI ficar lá. Eu orava de joelho. E um certo dia ela acordou, mas ela falou assim, eu falei, médico, falei pro doutor, ela acordou. Aí ela falou assim, olha bem para os meus olhos. Para onde? Não, eu já estou indo. Para onde eu estava e aonde eu vou é pasto verdejante. E a obra continua contigo, para você ganhar seus irmãos. Tu pensa que foi fácil, meus irmãos? Não foi. Não foi porque eu perdi tudo, entendeu? Eu perdi tudo, só não perdi o meu caráter, a minha dignidade. Eu não perdi o princípio familiar a qual a minha mãe me ensinou. Os princípios da palavra de Deus. Eu sou pó, sou cinza, sou pecador. Mas toda vez que quando vem umas lutas, umas tribulações, eu ouço a minha mãe tipo falando que Deus ia estar comigo, que a obra continua, eu não posso parar. E é isso que eu estou fazendo. Até o dia que Deus permitir, que me dá o fôlego de vida. Até o dia que Deus permitir de eu estar na presença dEle. E eu agradeço aí com a oportunidade de vocês estarem aqui, todos vocês, para esse culto de missões. Não só nesse culto, porque eu não sou nada, a honra é dEle, a glória é dEle, tudo é para Ele. Mas nós somos uma família. Mesmo se tivesse só eu e o Rafael e não tivesse ninguém, a gente ia fazer o culto de missões. Porque eu não estou fazendo para o homem, eu estou fazendo para o meu Deus. Eu sei que Deus ia trazer alguém da rua, como sempre tem vindo para cá. Eu peço a Deus que vocês me ajudem em nome de Jesus. Segurar na minha mão, segurar na mão do meu esposo, para a gente seguir junto e morar no céu. E eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Deixa eu só ler aqui Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 7, diz assim: eis que... Pode sentar. Eis que vem. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Amém? Essas são as palavras de Jesus. O 12 também, ele vem novamente com a palavra: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Palavra de Jesus aqui no versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou
a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Amém? Jesus é estrela, mas tem muitos que querem ser mais estreloso do que Jesus. É estreloso, não é nem estrela. Aí quando é estreloso é carnudo. Amém? É carne pura. Você abate ele, entendeu? Você vai expulsar milhões de demônios. Aqui eu li, foi só a palavra de Jesus. Eis que ele está vindo. Está próximo à vinda de Jesus. Prepara-te, ó igreja. Como é que está a tua vida agora? Eu tenho uns que têm coragem de tudo, mas não tem coragem de fazer um concerto, uma nova aliança diante de Deus aqui. Pode estar todo desbanguelado aí, mas não vem, achando que é vergonhoso. Vergonhoso vai ser naquele grande dia, esse podridão que vai ser revelado lá. Aqui não. Aqui ele vai te perdoar pela tua humildade, sinceridade. Eu preciso de Deus. Você ainda não viu um profeta ainda verdadeiro assim, não diz: ei, vem cá, tu está em pecado, e o Senhor está mandando te dizer, se tu não se consertar, tu vai morrer. Chega só aqueles que dizem: Deus é contigo, Ele te ama, beijinho na escola. Vamos parar com essa hipocrisia, irmão. Deus é amor, mas Ele é justiça. Quem planta, colhe. Se eu plantar mentira, eu estou lascado. Alguém vai mentir para mim também. Se eu enganar alguém, eu vou ser enganado. Se eu trair, eu vou ser traído. Não tem conversa com Jesus, não. Ele não compactua com, entendeu? Quem é você quando está só? Amém? O tempo, irmão, está tão próximo de Jesus vir buscar, que os jovens dessa geração entram no quarto, está se matando. O Satanás diz assim: que eu te quero, tu no escuro. Vou logo botar o espírito da preguiça logo em ti, até para tu não ter vontade de comer e nem merendar, só dormir e internet e dormir. Se liga com o inferno, mas não se liga com o trono de Deus. Ah, para lá, irmão. E já tem até aquele negócio, olha só, 666, www, diabo. Você já sabe até conectar. Vamos parar, irmão. Vamos preparar nossa alma, que esse corpo ele é podre, ele briga. Sabe qual é? A briga não é com Satanás, não, que nosso Jesus já venceu Satanás. A nossa briga é com nós mesmos, com a carne. É a carne que quer vir forte. Às vezes você não quer fazer e termina fazendo. Pecado não é vitamina, não. Quem foi que disse que pecado é vitamina de abacate? O diabo está mentindo para você. Então, nesta noite foi pregada a palavra. A semente foi pregada. Entrega a tua vida, faz um concerto. Mas, pastor, eu tenho medo de fazer um concerto e cair amanhã. O cair é do homem, o levantar é de Deus, irmão. Para com isso. Ninguém está aqui para te julgar, não. Ninguém nem quer saber quem é o teu pecado. Se arrependa enquanto é cedo. Chega de heresia, chega de o jogo de luz e ficar: eu te amo, Jesus é apaixonado, eu estou por ti. Que paixão do diabo é essa? Que você não consegue se converter para Jesus? Vamos criar vergonha na nossa cara, irmão. Chegou o tempo. Quantas mães estão perdendo o filho na prostituição, dentro de um quarto? Como eu falei hoje, a minha mãe, quando estava viva, que eu digo: mãe, eu vou para a igreja. Pois mora logo lá na igreja. Pois eu fui morar na igreja. Penso que eu desobedeci, é? O pastor me aceitaram, eu digo: pois eu quero ser pastor, eu quero lutar. Para a glória de Deus, irmãos. Nunca quis ser estrela. Eu conto o testemunho que Deus me lavou, me purificou, me libertou e me salvou. Eu luto todo dia contra a minha carne. Eu não sou perfeito, mas eu vou para o livro de Apocalipse. Prepara-te, ó Israel,
para encontrar com o Senhor teu Deus. É triste quando morreu sem Cristo esse aí. Meu Deus. Agora quando morre esse aí de Deus mesmo, você sabe que está festa no céu, aquela festa. Jesus recebeu ele na porta. Agora quando você morre sem Cristo, que a alma se desliga dessa carne, você vai ver o tamanho do demônio que lutava para te levar e vai te arrastar a tua alma. Vamos parar, irmão. Eu volto a falar. Eu não vou aceitar a heresia aqui em cima desse altar, irmão. Deus me escolheu, me tirou das trevas, da prostituição, da matança, de tudo que não prestava, para me pregar a verdade. Por eu passar a mão na cabeça de muitos, eu paguei um preço. Deus fala a verdade, eu temia. Falava da maneira que vinha, não é da maneira que eu venho, da maneira que Deus colocar no meu coração. Por que o profeta Jeremias pegava peia? Ele não alisava costa de rei, não. Por que ele era odiado? Porque era profeta verdadeiro. Por que os profetas de Balaão só diziam coisa lá, tipo, porque sentavam na mesa deles, comiam do bem e do melhor? Então você nessa noite que ouviu a palavra, irmão, ele está vindo, cedo vem. E vou cobrar. O meu galardão está aqui para quem quer guardar as minhas palavras. Você que quer reconciliar, aceitar, venha. Não deixa ser envergonhado naquele dia, não. Ah, mas eu vou cair amanhã. Irmão, e se você aceitar hoje morrer saindo daqui, você foi salvo. Tem um jovem no Monte Manaus que ele diz, eu vou descer. Essa vigília está muito chata. O pastor levantou por Deus e disse, não desça, que tem uns galerosos lá que vai te matar. Deus está revelando o livramento de morte. Eu vou descer. O diabo pegou ele e triturou. Cada membro do corpo dele, o diabo colocou em frente a uma igreja. Confere quantos membros tem, porque aqui tem 22 igrejas. Se ele fizer isso, ainda vai voltar membro para distribuir nas igrejas que tem aqui nessa rua aqui. Então vamos, irmãos, entregar nossa vida para Jesus. A luta não é contra o diabo, não. A luta hoje é com nós mesmos. Está dentro da nossa briga espiritual. Eu faço ou não faço? O que é para me fazer, eu não faço. E o que é para não fazer, eu acabo Então você que nesta noite, fecha os teus olhos, erga aí. Fecha os teus olhos. Isso, fecha os teus, já vou terminar, irmão. Deus está cobrando eu falar e eu falo mesmo. Se for para Deus colocar na balança, que Ele coloque, mas que não venha sair heresia das minhas palavras. Porque eu estou lendo dentro da palavra aqui, ó. Aleluia. Eis que cedo venho. Aleluia, e o meu galardão está comigo. Um pastor, não sei se foi um pastor, um missionário, teve um arrebatamento, um jovem, não sei se foi um jovem. Deus levou ele e disse, olha, os anjos já estão tudo com a corneta, está tudo preparado. Está tudo já, mesa preparada, galardão, coroa, meu Deus. E tem gente que não quer. Eu vou orar agora em nome de Jesus. E dar as bênçãos a mas antes disso, o aviso, né, pastor? Terça-feira, culto de doutrina. Quinta, o culto da Vitória. Sábado, departamento social. Circo de oração. Domingo já é o culto. Domingo já é o culto de oração com uma pastora. Traga alguém. Muito obrigado. Eu agradeço por cada visitante que veio, o irmão Bruno,
irmão Brito, que é família, amém. E os demais que eu não conheço, que Deus abençoe vocês. A missionária Olga, que não assume o chamado dela, vai apanhar até dizer chega. Deus, se eu não fosse, eu ia apanhar até hoje, não ia ser nem hemodiálise, a minha cabeça ia ficar do outro lado. E se eu não criasse vergonha, eu ia ficar igual o Curupira, minha perna ia ficar assim. Em vez de andar assim, eu ia andar assim. Mas eu corri para Jesus, que só o que eu passo já basta. Entendeu? Chamado é chamado. É como a missionária. Ela, nenhum de nós aqui escolhemos para ser pastor, não. É ou não é? O Abinho, meu Deus, você é rebelde. O pastor conta a história, queria bater no pastor. E doente ainda. Como é que um cabra doente quer bater no que tem saúde? E o pastor é grandão. Uma mãozada do pastor, ele ia se converter. Mas está aqui ele, para a glória de Deus, dedicado. Senhor, meu Deus, meu querido amado Pai, muito obrigado por esse momento em Tua presença. Obrigado, meu Deus, por cada família, jovens, crianças, onde eles estão mesmo, Pai, se eles estão falando com o Senhor de um concerto, uma nova aliança, escuta a oração deles, fortalece o que está fraco, levanta o que está caído. Nós estamos aqui, Pai, para levar a cruz, confrontar contra o pecado, Pai, que a Tua igreja está passando. Muitos estão frios, muitos estão em depressão. Então ajuda cada um de nós, Pai, nesta noite, levando-nos em paz, em segurança, livrando do homem sanguinário e da bala perdida, Senhor. Meu Deus, abençoa cada um de nós. Olha essas crianças, Pai, que os pais venham ensinar no caminho que devem andar. Abençoa cada família. Abençoa a cada, meu Pai, líder de grupos. Abençoa os Teus ungidos que estão chegando ao final do mês também, Pai. Abençoa a pastora Jadela, que dia 22 vai estar o retorno em São Paulo. Que as portas venham se abrir e venham derramar bênçãos da passagem, de tudo, que do jeito que o Senhor usou para ela vir, o Senhor vai usar para ela voltar em nome de Jesus. Obrigado pela Tua filha, que aceitou, Senhor, trazer a mensagem e falou com cada um de nós. Ninguém vai sair daqui vazio, porque a semente foi plantada. E eu creio que vai crescer em nome de Jesus. Pai, muito obrigado e que Deus abençoe em nome de Jesus. Quantos podem bater palma para Jesus? Pega suas mãos assim para frente, que o grande amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, toda a igreja diz: abraça esse irmão mais cheiroso que está do teu lado, vigiando e da paz do Senhor. Se não tiver cheiroso, tem 3 aqui no altar, aqui, 4 cheirosos aqui.